Olá! Hoje, na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade sobre aço e metal na construção civil, só que nessa parte 3, tá? Nós vamos conversar sobre os aços que são utilizados para fins estruturais na indústria da construção civil. Porque na parte 1 e na parte 2, nós falamos basicamente para fins não estruturais, que era os fios e cabos para instalação de energia elétrica, a produção de esquadrias, né, portas e janelas, a parte de telhas, tubos e conexões para instalações hidrossanitárias, tá, instalações de gás, tá, e agora nós vamos partir para a utilização para fins estruturais na indústria da construção. Então, os produtos de aço para estruturas de concreto e alvenaria, tá? Eles vêm do ferro, né? Do minério de ferro, tá? E ele é encontrado, tá? Geralmente formando informações rochosas, tá certo? Eles são extraídos através do processo de mineração. Então, o minério de ferro, o ferro, né? Ele é o material mais utilizado, tá certo? Pela civilização humana, porque ele tem uma abundância de materiais, ele tem um custo relativamente baixo no seu processo de fabricação, de produção, e ele pode ter várias propriedades a partir da adição de outros elementos de ligas metálicas. Então, o ferro, ele nunca é utilizado sozinho, ele sempre vem numa combinação, né, que são para dar formação às ligas, e o aço, né, eles são ligas de ferro-carbono, tá, com teores de carbono em torno de 0,08% a 2,11%. Então, esse aço utilizado para estruturas de concreto e alvenaria pode ser o aço carbono, que é o aço em adição de elementos de liga, pode ser o aço liga, que é o aço com adição de elemento de liga, e pode ser o ferro fundido, tá? Os elementos de liga são outros elementos além do ferro e do carbono. Quais são os principais elementos que podem ser acrescentados ao aço para estruturas de concreto e alvenaria? Pode ser acrescentado o alumínio, o cobre, o chumbo, o cromo, o manganês, o níquel, o silício, o tungstênio, tá? Dentre outros. Então, o aço, ele é produzido a partir do ferro, né? O aço, ele vem do processo de fundição, tá? Numa siderúrgica, e ele é fundido, né? Num forno que a gente chama de alto forno, tá? Numa temperatura bastante elevada de queima. E aí, o resíduo que vem desse processo de fabricação do aço, tá? É o que a gente chama de escória, que é a escória de alto forno, né? Que essa escória, ela é utilizada como adição mineral, ou um subproduto, né, industrial, e ele é utilizado como adição para o cimento Portland, que pode produzir dois tipos de cimento. O cimento Portland 2, né, quer dizer, com adição de escória, que é o CP2E. Quando a adição de escória ela é até 15%, quando a adição é superior a entre 15 e fica entre 15 a 50%, você chama esse cimento Portland, que é o 3, né, que é o cimento Portland de alto forno, tá? Essa escória, ela vai entrar no processo de fabricação do cimento para melhorar algumas propriedades do concreto, como, por exemplo, a trabalhabilidade do concreto, para baixar o calor de hidratação, que pode ocasionar uma alta retração e aparecimento de fissuras, para melhorar a durabilidade do concreto, para tornar o concreto menos poroso, mais impermeável. Então, esse resíduo, esse processo de fabricação do aço, que é a escória, ele também é utilizado na indústria da construção, no processo de fabricação do cimento Portland. Então, geralmente, esse aço, ele vem do minério de ferro, você vai adicionar o calcário e vai obter o coque, né? E o ferro que sai do alto forno é denominado de ferro gusa, né? E ele contém elevados teores de carbono. Então, depois que você produz, né, esse ferro gusa, esse ferro gusa, ele vai para o refino, tá? E aí depois ele passa pelo processo de laminação. Então, aqui, né, nesse slide 10, nós podemos verificar, tá certo, o processo, né, de fabricação desse aço
tem 5 etapas, que é o processo de preparação da carga, dentro do minério de ferro, aí vai para o forno, onde ele vai ser reduzido, depois ele passa pela aciaria, que é o refino, depois ele vai para o processo de lingotamento e, por último, ele vai para o processo de laminação. Então, aqui é um vídeo, tá, mostrando esse processo de fabricação desse aço, né, aqui no slide 11, como vocês vão poder assistir em casa. Então, na construção civil, a maior quantidade de ferro é utilizada na fabricação de quê? Na fabricação do aço, que são os vergalhões de aço, né, utilizados pelas estruturas de concreto armado. Tá? Aqui a gente tem uma foto que foi fornecida pela Gerdau, né, que a Gerdau é uma das maiores fabricantes. Tem a Gerdau, tem a ArcelorMittal, né, que são as duas principais indústrias que fabricam os vergalhões de aço para entrar na armadura, né, de lajes, pilares e vigas, como está nesse corte, tá, dessa casa. Então, as estruturas estruturais, eles são os vergalhões, né, que são utilizados para o reforço do concreto armado. Podem ser também barras, chapas e perfis para aplicações estruturais, tá certo? E eles são os elementos mais adequados porque eles são capazes de suportar cargas, tá? A gente tem 3 fotos nesse slide 13. O do meio é as barras, né, de aço, aqui tem o CA 50, eles têm essas ranhuras, né, na barra, tá? A primeira foto é mostrando uma laje, tá certo? Nervurada, né, que você tem a armadura e as caixetas, tá? Para poder formar aquelas colmeias. E aqui, a foto à direita seria uma treliça, tá certo? Para cobertura de telhado feito também em aço, né? Que vai suportar vai funcionar como estrutura e também suportar a carga da cobertura, para fazer a laje da coberta. Então, esses aços utilizados para fins estruturais, eles têm uma elevada tensão de escoamento, têm uma elevada tenacidade, ele tem uma boa soldabilidade para o mínimo de alteração das características do material na junta, e ele tem um custo reduzido. São as principais características desses tipos de produtos. Tá? Os vergalhões de aço, como eu falei, utilizados para fins estruturais, né, para estruturas de concreto armado, os 3 principais tipos são o CA25, o CA50 e o CA60. Eles são classificados de acordo com a sua resistência, né? O CA25 é 25 MPa, o CA50 50 MPa e o CA60 ele é até 60 MPa. Tá? Então, ele é conforme a sua resistência, definida pela sua composição e processo de fabricação. Então, os aços do tipo, e eles podem ser, segundo o processo de produção, eles podem ser classificados em aços do tipo A, né, que são denominadas, são as barras de aço, tá certo? São fabricadas no processo de laminação a quente, depois ele vai sofrer um processo de deformação a frio, né? São as barras de aço, é o aço do tipo A. Os aços do tipo B, tá certo? Que eles são fabricados em processo de laminação a quente com posterior deformação a frio e são denominados os fios de aço. Esses fios, eles são fabricados em bitolas que variam de 5 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm e 2,5 mm. Tá? E você tem os aços do CA25, o CA50 e o CA60. O vergalhão CA25, ele não tem essa superfície com essas listrinhas, né, que a gente chama de enrugada, tá? Então, o vergalhão CA25, ele possui uma superfície lisa, ele é comercializado em barras retas com comprimento de 12 metros e pode ter feixes de 1.000 kg a 2.000 kg e ele é soldável em todas as bitolas. Então, aqui nessa tabela apresenta todas as bitolas das barras de aço CA25, que varia de 6,3 até 40 milímetros, são os diâmetros nominais. O CA50, ele já não é uma barra lisa, como tem aqui a foto no slide 20, você vê essas listras, né, que é uma superfície enrugada, como eles chamam. Então, ele tem uma superfície corrugada e ele é comercializado em barras retas com bidolas variando de 6,3 a 40 milímetros, são dobradas até 20 milímetros e em rolos de 6,3 a 16 milímetros. Então, aqui você tem as bitolas do aço CA50, variando de 6,3 até 40 milímetros.
O aço CA60 é aquele que vai possuir uma superfície nervurada. Ele é que é utilizado para poder fazer as cornoalhas de aço e que é utilizado para a fabricação dos cabos para fazer concreto protendido, né? As lajes protendidas. Essas lajes protendidas, elas surgem com que objetivo? Para aumentar o espaço entre os vãos, tá? E diminuir a quantidade de pilares. Muito utilizado para lajes de estacionamento, edifícios garagens, né? Por exemplo, o bloco D da universidade, a sala de aula que nós temos aula, se você perceber, você não tem pilares no meio da sala de aula. Por quê? Porque os pilares eles estão somente nas laterais. E isso só foi possível porque as lajes do bloco D, eles são lajes protendidas. Então, o vergalhão CA60, ele possui uma superfície nervurada, ele é saudável em todas as bitolas, tá? Ele é encontrado em rolos com um peso aproximado de 170 kg ou em bobinas de 1000 kg, tá? Utilizado principalmente para, como eu falei, proteção de concreto. Então, o CA60, ele tem as bitolas variando de 4,20 até 9,50 milímetros. E qual a diferença que a gente chama entre armação e armadura em estruturas de concreto? A armação é aquela atividade de você montar a tua armadura de concreto, ou seja, vai estar lá o ferreiro, né? Ele vai ter 2 cavaletes, eles vão apoiar as barras de aço desses cavaletes e ele vai amarrar essas barras de aço com os estribos que são fios de arame recozido, tá? E ele vai dobrar essas barras, né? Em cima desses cavaletes, tá? E aqui tem uma foto, né? À direita, uma obra que eles estão fazendo a montagem dessa armadura. Hoje, as empresas, devido ao escasso espaço, né, nos canteiros de obras, as construtoras já compram, né, da Gerdau e da ArcelorMittal, essa já armadura já pronta, já montada, que ela só faz descer na forma. Que é o exemplo por exemplo, aqui já é uma armadura pronta, né, que você vai associar diversas peças de aço, formando um conjunto para fazer um componente estrutural, tá certo? A primeira foto aqui é de vigas, né? E a segunda foto são blocos de fundação, tá certo? E aí você já pode comprar essa já toda montada. Lógico que antes de você descer na forma, você tem que contar as barras, né? Os estribos e verificar se está direitinho de acordo com o espaçamento especificado no projeto estrutural. Então, os produtos de aço para a estrutura de concreto armado, você tem, primeiro, o vergalhão, né, que são as barras ou os fios de aço. Você pode ter o aço beneficiado, são as barras de aço cortadas e dobradas. E você pode também ter uma pré-montagem, que é a etapa de processamento das peças em armadura. A quarta etapa é o processo de montagem, que é o processo de posicionamento da armadura no local definitivo na estrutura. E a quinta etapa você tem a peça, que é a parcela separável da armadura, com características geométricas definidas de acordo com o projeto estrutural. Tá? Então, geralmente, como é que sai esse processo? Você tem aqui, você corta, tem o corte, depois você vai efetuar a dobra, vai juntar, né, as barras e vai amarrar com os estribos e você vai montar no local onde vai ser aplicado o concreto em cima durante o processo de concretagem. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, de algumas barras de aço, são fotos fornecidas pela Gerdau, tá? As barras de aço já separadas, tá? Aguardando só o processo de montagem fazer a armação, né, para depois você colocar já a armadura já toda armada e colocar na peça, na forma para ser colocado o concreto, né? Então, as barras de aço eles sofrem 2 processos corrosivos, na presença de água, né, e na presença do oxigênio, que pode ser a oxidação e a corrosão. A oxidação é uma ferrugem, certo? Só que ela não é prejudicial à estrutura de concreto, se ela for detectada no início, tem que ser tratada. Agora, se a barra de aço já estiver corroída, tá certo? Aí você vai prejudicar a aderência do concreto à armadura, essa armadura pode ficar exposta e aí a tua estrutura pode vir a colapsar.
Então, aqui a gente tem uma oxidação, que ela está meio alaranjada, e aqui já o processo já corroído da barra completamente enferrujada, né, embaixo. Então, quais são os cuidados que deve se ter quando a gente vai trabalhar com o aço da construção civil? Principalmente cuidados com a armazenagem dessas barras, né? Em meios agressivos, que em região marinhas industriais, o ideal é que você não tenha muito tempo armazenando essas barras, você recebeu lotes menores com maior frequência e vai dando vazão à utilização. Para guardar essas barras de aço, o ideal é que sejam locais cobertos e também você pode, se você quiser, proteger com uma lona plástica. E o ideal também é você talvez pintar essas barras com nata de cimento ou faixa de capa, para proteger, para elas não sofrer algum processo de corrosão. Então, existe uma diferença entre armaduras soldadas e armaduras amarradas, tá? A primeira foto desse slide são armaduras amarradas que você vai amarrar através dos arames recosidos com os estribos. E aqui, e aí você utiliza o arame recosido para poder amarrar o teu estribo, né? E a armadura soldada, em vez de você pegar esse arame recosido com um alicate, girar, né, para depois cortar amarrando as barras, você pode simplesmente soldar, né? E aí, quais são as vantagens da armadura soldada? Você tem a maior produtividade da mão de obra, ela é mais rápido, você tem custos menores de insumos de soldagem, e você tem uma maior rigidez das peças e maior facilidade de manuseio, tá? Você tem também um melhor controle do espaçamento dos estribos, que deve obedecer ao projeto, estabelecendo o projeto estrutural. Você tem uma racionalização do canteiro de obras, porque você vai te dar tanto espaço para a montagem das armaduras e uma maior rapidez na execução da obra. Desvantagens da armadura soldada: tem uma baixa densidade na carga de transporte, necessita de um planejamento desse processo de soldagem e necessita de equipamentos especiais no canteiro de obra. As cordoalhas de aço, como eu já falei anteriormente, elas são, geralmente elas são feitas de CA60, tá? E elas são utilizadas na parte estrutural, na execução de concreto protendido, tá? Então, a protensão, o que ela é? Ela consiste na aplicação de uma pré-tensão, ou seja, a estrutura permanece em um estado prévio de tensão, de tal forma que você possa diminuir a quantidade de pilares e aumentar o espaçamento entre os vãos. Então, as cordoalhas de aço, elas podem ser, geralmente tem CA60, mas o CA50, ele pode ser bem ser utilizado, tá? Mas é mais feito no CA60, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos da cordoalha, que é os fios, né? Aqui já as bobinas, né, da cordoalha e os fios já entrelaçados para poder fazer essa bobina. Cordoalha são os cabos, né? Os cabos são entrelaçados e aí você tem a bobina de cordoalha para cabos para proteção. As cordoalhas de aço engraxadas, tá certo? Você deve ter a cordoalha comum, que ela vai receber essa camada azul, tá? Que a gente chama de uma camada de graxa para proteger esse aço contra a corrosão, tá? E essa capa azul, ela é uma capa plástica, tá certo? E vai ser a capa plástica durante todo o comprimento da cordoalha, para proteger principalmente esse aço contra a corrosão. As lajes treliçadas, né, são as lajes que vão possuir uma treliça metálica, que é formada por duas treliças unidas, né? E aí você utiliza essa laje treliçada também muito na parte de galpões. As lajes treliçadas, elas são confeccionadas com aço, com fios de aço CA60 e podem ter comprimentos padronizados, variando de 8 metros, 10 metros e 12 metros, com a dura variando de 80 milímetros a 300 milímetros. Aqui tem as fotos das lajes treliçadas, né, as perspectivas, tá? A vista lateral é a perspectiva e corte transversal, no slide 44. Aqui uma foto, né, da vigota convencional e a vigota treliçada, tá? No slide 45. E a treliça plana para alvenarias, o que seria? Você vai utilizar em quê? Você vai utilizar a alvenaria armada, tá? Quando você quer uma solução para uma das seguintes situações que podem surgir: ou recalque de base, ou aparecimento de fissuras, ou concentrações de tensão ao redor de vãos livres de portas e janelas,
tá certo? Né? Ou cargas pontuais de deformações estruturais. E é que essa treliça plana para alvenarias, tá certo? É o que a gente chama, no caso de hipótese de janelas, é a verga e a contraverga, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, né, de uma treliça plana sendo colocada na alvenaria. E aí, a treliça plana colocada na alvenaria, tá? Um ponto fundamental é como a armação ela vai ser feita, né? Ela vai ser a sua armação com as estruturas de concreto. Você utiliza geralmente telas soldadas, componentes de ligação dessas interfaces entre alvenaria e pilar, tá? Para poder, como está aqui na foto da esquerda, para poder evitar o surgimento de fissuras.